É Natal. Sempre é importante a reunião com a família. Porque a família, o que ela faz? Traz paz para a mente. Nem toda família, né? A gente ouve falar muito em brigas de família e em festas de fim de ano. Mas vamos falar daquela família realmente boa. A família, e aí, como você pronunciaria? A reforma ortográfica efetivou uma mudança de acentuação, consequentemente, uma mudança de pronúncia da palavra. Antes da reforma ortográfica, havia dois grupos de verbos. Havia o grupo, por exemplo, do verbo aguar, cuja pronúncia era eu aguo, com acento agudo no A, você água, com acento agudo no A. E havia o grupo de, por exemplo, o verbo apaziguar, que não tinha acento e a pronúncia era apaziguo, apazigua, averiguo, averigua. A reforma ortográfica juntou tudo numa regra só, com duas escritas e duas pronúncias. A regra agora passou a ser... Agora não, né? Já faz 10 anos ou mais, faz mais de 10 anos, que houve a efetivação da reforma ortográfica. A regra agora é os verbos terminados em guar, todos os verbos terminados em guar, aguar, enxaguar, desaguar, averiguar, apaziguar. Os verbos terminados em quar são raríssimos na língua portuguesa. Obliquar, que significa colocar um obstáculo. Apropinquar, apaziguar é com G. Então, qualquer verbo terminado em quar, como eu disse, raríssimos, também da mesma forma. E o verbo delinquir, que significa tornar ou tornar-se delinquente. Todos esses verbos passaram a ter dupla escrita e pronúncia. Agora, todos eles podem ter acento na penúltima sílaba, como acontecia com água, ou não, como acontecia com averigua. Então, por exemplo, o verbo aguar agora eu tanto posso falar eu aguo, com acento agudo no A, quanto eu aguo, sem acento algum. Você agua as plantas, você agua as plantas. Eu enxaguo os cabelos, eu enxaguo os cabelos. Você se deságua em lágrimas ou você se desagua em lágrimas. Eu averiguo, com acento agudo no ri, ou eu averiguo. Então, a família... Aqui, como não coloquei acento, a pronúncia então tem de ser a família apazigua a mente, e se houvesse acento, a família apazigua a mente. Assim que ficou a regra dos verbos terminados em guar e quar e do verbo delinquir. Um pouquinho mais complicada ficou a regra do verbo arguir e todos os seus derivados, como, por exemplo, desarguir. Arguir significa interrogar, significa perguntar. Por exemplo, o professor ou a professora do ensino fundamental 2 geralmente faz uma arguição oral com seus alunos. Exatamente isso. A arguição oral é fazer perguntas ao aluno, então é arguir o aluno. E, não é desarguir, não. Coloquei verbo errado aqui, eu estava conversando com a moçada aqui, escrevendo ao mesmo tempo. O verbo é redarguir, que significa perguntar de novo. Por exemplo, você me faz uma pergunta, você pratica a ação do verbo arguir. E aí eu, ao responder, faço-lhe outra pergunta, eu pratico a ação do verbo redarguir. Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Letras é a guardiã do nosso idioma no Brasil. É a Academia Brasileira de Letras que edita o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa e que edita o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é o registro oficial do nosso idioma. Este documento não tem o significado das palavras. Ele registra apenas a palavra, mais nada.
Para você saber se uma palavra existe de fato na língua portuguesa, abra o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e procure-a. Se lá ela estiver, significa que existe, evidentemente. Se lá não estiver, ela não existirá oficialmente. Lógico que ela pode existir, porque as pessoas usam no dia a dia, mas oficialmente ela não é registrada se lá ela não estiver. Muito bem. O dicionário escolar da língua portuguesa traz a seguinte explicação quanto ao verbo arguir. Diz que ele passou a ter conjugação idêntica à do verbo possuir. Portanto, não se deve mais dizer arguir, porque não é possuir. A separação silábica de possuir é possuir. Ir na última sílaba. O mesmo acontece com arguir, segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Futuramente podem surgir gramáticos que resolvam discordar disso e dizer que é outra coisa. Mas, por enquanto, eu estou aqui trabalhando com um documento oficial da língua portuguesa que é editado pela Academia Brasileira de Letras. Portanto, segundo a Academia Brasileira de Letras, arguir e não arguir. Eu vou arguir você. Não vou. Não vou porque devo evitar o uso de vou, vai, irei, irá, mais infinitivo. Eu não vou arguir você, eu arguirei você. A pronúncia não é mais como era antigamente, eu arguirei. E sim, eu arguirei, como ocorre com o verbo possuir. Você tem de tomar muito cuidado agora, então, com a acentuação. Antigamente não havia acento em muitas formas verbais desses verbos, agora há. Por exemplo, o verbo arguir no chamado pretérito imperfeito do subjuntivo, aquele encabeçado pela conjunção se, principalmente, mas pode haver outras conjunções e locuções conjuntivas também. Se eu... Antigamente, como falaríamos, antigamente, como separaríamos, se eu arguisse. Mas agora é só pensar no verbo possuir e fazer a mesma coisa. Se eu possuísse, acento agudo no i, por haver a formação de um hiato entre o e o i ser a sílaba tônica. O mesmo acontece aqui, então. Se eu arguisse, sempre tenha em mente o verbo possuir. A conjugação do verbo arguir, segundo a Academia Brasileira de Letras e o documento chamado Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, o verbo arguir tem a mesma conjugação idêntica do verbo possuir. Portanto, pense no verbo possuir e faça a conjugação do verbo arguir ou do verbo redarguir. O verbo apaziguar, então, que é o motivo da nossa conversa de hoje, na noite de Natal, você sabe, a família apazigua a mente com acento agudo no i, ou a família apazigua a mente sem acento algum. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Você vai escrever isso durante a semana várias vezes em seus e-mails. É muito comum recebermos cartão de fim de ano no Natal ou pela internet, em que o cidadão coloca um feliz, o F com letra maiúscula e o Natal com letra maiúscula também, como se ali houvesse uma locução substantiva própria. Feliz é um simples adjetivo. Feliz não deve ser escrito com inicial maiúscula. Natal, como é uma festividade, com letra maiúscula. Então, desejo a todos um feliz, com letra minúscula, Natal com inicial maiúscula. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa.